entrevista coletiva dele pós-jogo, que ali foi a gota d'água. Além dele estar muito abatido, ele sentindo muito golpe, sentindo muita pressão, teve uma pergunta que foi crucial, que ali acabou decidindo de vez a situação, o Rodolfo Landim decidindo pela saída do treinador. Quando ele foi questionado... Com o Tite, isso está comprometendo o trabalho dele. E há uma o Tite é mau treinador? Não. O Tite não sabe de bola? Ele é burro? Mas ele precisa fazer uma autocrítica do trabalho. Ele precisa entender por que o trabalho dele não acontece. E eu acho que tem a ver com um lado emocional, com um lado de não aceitar que... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, o Tite caiu, foi demitido aí antes dessa semifinal diante do Corinthians pela Copa do Brasil. E eu acho que essa demissão pode dar, assim, um estímulo, né, de ânimo para os jogadores para a gente alcançar essa final da Copa do Brasil, caso passe pelo Corinthians, né. E, durante o vídeo aqui, vou trazer um detalhe aqui bem rápido sobre por que originou o gatilho, né, do Landim em demitir o técnico Tite, né. O Landim não iria demitir o Tite após esse jogo diante do Atlético Paranaense. Após a coletiva dele, após a coletiva que o Tite deu, uma fala que o Tite falou, originou sim a demissão dele, né. Então vamos trazer o detalhe aqui rapidinho e siga com o vídeo, né? Então deixa o seu like, essa aí, tamo junto na sua. Pergunta sua, Fernandinha. A apuração que eu tenho é que não. O Rodolfo Landim não queria demitir o técnico Tite, embora muita gente que esteja ali envolvida no dia a dia dele, no departamento de futebol do Flamengo, optasse pela saída do Tite. Mas o Landim não queria demitir. Tanto é que ele foi mantido no cargo diante do Atlético Paranaense. Só que muita coisa aconteceu. Vamos recapitular. Teve a eliminação na quinta-feira contra o Peñarol, uma eliminação que todo mundo classificou como vexatória, vergonhosa. O Landim manteve a postura de deixar o treinador, achando que o treinador poderia reverter a situação dentro e fora de campo, porque a situação nos bastidores também não era das melhores. Os jogadores sentindo muito, o próprio treinador sentindo muito. Veio o jogo contra o Atlético Paranaense, e você mencionou muito bem aí que mesmo após a vitória, ele foi muito xingado e hostilizado. E antes mesmo de a bola rolar e durante o jogo, ele foi muito hostilizado. A palavra certa é essa. A torcida do Flamengo mostrando claramente que queria a saída dele. E aí veio a entrevista coletiva dele pós-jogo, que ali foi a gota d'água. Além dele estar muito abatido, ele sentindo muito golpe, sentindo muita pressão, teve uma pergunta que foi crucial, que ali acabou decidindo de vez a situação, o Rodolfo Landim decidindo pela saída do treinador. Quando ele foi questionado se o Matheus Cunha seria o jogador da Copa do Brasil, mesmo na eliminação da Libertadores da América. A gente pode ver aí nos últimos dias, nos últimos noticiários, o Flamengo brigando a todo custo com a CBF, com outros clubes, para poder fazer com que tenha o seu melhor time na Copa do Brasil, ou seja, priorizando a Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. E aí o técnico Tite, mesmo assim, opta por manter o Matheus Cunha. Tanto é que, vou até contar um bastidor aqui, ontem após a entrevista coletiva, uma pessoa da diretoria do Flamengo, não faz parte do departamento de futebol, mas é uma pessoa grande da diretoria do Flamengo, um VP, tirou o print da minha postagem no meu Instagram com as palavras do Tite dizendo que o Matheus Cunha seria o goleiro, me mandou perguntando: Vene, isso é verdade mesmo? Você publicou isso? Ele falou realmente isso? Porque eu não vi a entrevista coletiva. Ou seja, muita gente foi pega de surpresa, porque muita gente imaginaria que o Tite não fosse manter esse revezamento no gol, porque o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil. A verdade hoje é essa. Mas muita então, gente isso enxerga... é uma coisa que internamente no Flamengo era só o Tite que gostava. Não, o Flamengo não gostava antes, da questão do goleiro. Antes tinha o apoio da diretoria, só que veio a queda na Libertadores. Entendi. E a diretoria, além de estar fazendo um esforço absurdo para ter os melhores jogadores na Copa do Brasil, também fez um esforço absurdo para contratar um goleiro Rossi, que é muito melhor que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ano passado, ele entregou na eliminação contra o Olímpia, entregou na final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Recentemente ele sofreu gols bobos, ele teve culpa em 2 gols contra o Grêmio. Então é um goleiro que não passa tranquilidade. E é óbvio, quando você olha a Copa do Brasil como a única possibilidade de título na temporada, você tem que colocar os melhores em campo. O Rossi é melhor que ele, não só no quesito pegar a bola, no quesito reposição, não tem nem discussão isso. Então ali
acabou sendo a gota d'água. Então, após a entrevista coletiva, o departamento de futebol, juntamente com o presidente Rodolfo Landim, decidiu pela demissão do treinador. Só para critério de informação, muita gente me questionando sobre isso, multa rescisória. O Flamengo vai pagar 3 milhões de multa rescisória, porque o acordo prevê pagamento de 50% do que o treinador tem a receber até o fim da temporada, que é quando acaba o contrato dele. E isso vai dar cerca de 3 milhões de reais. E aí, hoje pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, após comunicar, obviamente, o empresário do jogador, do treinador e também o treinador, o Flamengo divulgou publicamente que o técnico Tite não é mais treinador da equipe rubro-negra. Felipe Luiz fica de maneira interina. A página não vira, então temiam que pudesse complicar ainda mais numa derrota. E o resultado até veio contra o Atlético Paranaense, né? Mas veio numa circunstância que fala muito do que foi o trabalho do Tite no Flamengo. E tem um detalhe, né, Zé? Ali onde ele coloca assim o all-in, mobilizado a frase que eu acho que essa... A gente fala tanto da questão da comunicação, mas essa... Né? Eu acho que ali foi o all-in, né? Falou, opa... Ali, boa tarde a todos, Bubu, boa tarde, Pedro, Nath, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ali eu acho que foi o desespero, né? Tanto que quando ele fala, eu acho que nós falamos aqui, falou assim, eu nunca vi o Tite falar e pedir para ser cobrado dessa forma, ou prometer esse tipo de situação. Ali é o desespero, né, que me deixou surpreso, porque pela experiência que tem o Tite, pela bagagem que tem em relação ao futebol, porque ele foi jogador de futebol antes, né, de se tornar treinador, com toda a história de treinador. Ele dá uma entrevista daquela, no pós-jogo, que foi péssimo, foi horroroso como resultado, né, até pelo que nós tínhamos assistido no jogo. Aí vai, promete, pode me cobrar. Aí você chega no jogo seguinte, não faz um gol e o time é desclassificado, ali é a questão de você assinar a demissão. Você só está ali esperando, assina a demissão aqui, vamos ver o resultado do jogo. E aí não teve jeito. Eu acho que se eu fosse o Tite, eu falei aqui sexta-feira. Falei antes disso. Falei, olha, se eu fosse o Tite, estaria descansando, com todo respeito ao dinheiro que ganhou, isso ele fez por merecer e tal. Estaria com a minha esposa, viajando, curtindo o netinho, sabe? Aproveitando aquilo que o futebol proporcionou a ele nas questões financeiras. Não estaria me sujeitando a esse tipo de situação, até porque ele já vivenciou muito. E assim, era carta marcada. Eu só não entendi por que a diretoria do Flamengo não o demitiu na volta do jogo do Uruguai. Ou também porque o Tite não pediu demissão. O Tite até é um pouco mais compreensível, porque tem a multa, eu não sei como é que é a questão de cláusula, se ele tem que pagar multa ou não, se ele teria que pagar multa ou não, tal. Mas assim, eu não entendi por que não foi mandado embora antes. Nós havíamos comentado aqui na sexta-feira que ele já estava fora do Flamengo, né? Só estava esperando esse jogo para ver o que ia acontecendo. E só para lembrar que a multa do Tite, ela até acabou o contrato. Então, se ele saísse agora, ele teria mais 3 meses de salário na conta dele. Então, pelo menos que eu li na semana passada, eu falei, era 8 milhões. Deve ter caído já. 8 milhões de pesos. Até o fim do ano, 3 meses, agora já é menor. Bom, a gente já está em outubro, é isso aí. Mas outubro é ele. Outubro não, amanhã. A partir de amanhã, quando é 24 horas, hoje, meia-noite, começa o mês mais legal do ano. Muito obrigado. Agora, mais legal do ano? O Rodrigo Bueno, você sabe que é injusto também dizer que o Tite não performou no Flamengo, afinal de contas ele ganhou o Carioca. Isso. Ué, ele não ganhou o Carioca? O Paulo Souza ganhou também, quem ganhou? Não, tudo bem, mas ele foi campeão lá. Abel Braga não queria o título. Quantos técnicos ganharam o Campeonato Carioca? O Rogério ganhou o Brasileiro, Supercopa, então, e aí? Carioca. Foi pra rua. Não, tudo bem, mas tô dizendo que ele ganhou o Carioca que queriam tanto, não queriam, Pedro? Queriam naquele título momento, né? Mas tinha o ano pela frente ainda, né? Inclusive, tem um meme que o Tite, ele ganhou o Carioca e ele deu a medalha de campeão pro técnico do Nova Iguaçu, porque fez um grande trabalho, não sei o quê. Agora, pra ele ter alguma coisa de vitória no Flamengo, ele acha que ele vai pedir a medalha de campeão carioca de volta. Não, desculpa. Você tá muito faceiro hoje, eu tenho notado. É uma característica minha. Não, depende. Eu não entendo. Vocês sabem, vocês me conhecem. Depende. O senhor tá assim porque o senhor acertou uma previsão. É isso? Por isso que... Eu torço pra mim. Então, assim, então aqui ninguém se gosta, ninguém gosta de ninguém. Eu torço Você não gosta de ninguém. Aqui porque ele já deixou claro que não tem essa coisinha. As pessoas torcem pra um time, às vezes torcem, né, pra um jogador, tem um ídolo. Que loucura. Eu torço pro meu sucesso, é impressionante. Então eu torço pelo meu acerto. Isso aí vai te... Mas é assim, vai se afogar nisso. Quando um comentarista faz alguma observação, uma análise, ele fica torcendo depois pra dar certo.
Ele fala assim, eu acho que esse técnico não vai dar certo. Você acende vela para dar? Não precisa. Assim, tem doentes, ele tem uma proteção natural. Então, assim, quando o Tite assumiu, você não era o apresentador desse programa. Exatamente, não Você não era, quase um ano atrás. Tu completei 6 meses agora. Aí, Tite vai dar certo no Flamengo? Eu fui a voz solitária. Eu falei, olha... Qual era a porcentagem, né? Qual é a chance de o Tite dar certo? Eu falei 40%. Aí todo mundo... Nossa, tal, meu Deus, o que é isso? O Tite é o maior técnico do Brasil. Eu te entendo. Eu te entendo, eu falei no Sport não Center. Com o melhor elenco. Todo mundo não, você falou. Eu também não falei isso. Ele vai assumir antes pra preparar o time pra próxima Ele não temporada. falou, ele não tem falou. como dar errado isso aí. Ele não tal. falou. Eu falei, olha, tal, e todo mundo ficou olhando pra mim assim, né? Como é que fizeram de susto? O Tite vai dar errado no Flamengo. Então, assim... Tá bom, aí, agora, Bubu, por que... Mas o erro tá onde? Quem foi buscar eu não tô o Tite torcendo contra o Tite, eu tô torcendo a favor de mim. Então, não, imagina aí, Pedro. A Holanda vai ganhar a Copa, eu vou ficar torcendo para a Holanda ganhar a Copa, entendeu? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O erro maior... Você não fala baseado em algo? Você fala para ver qual é que depois torce? Não, minha experiência, assim, eu não conseguia unir Tite e Flamengo. Não houve identificação. Não deu match. Não tem identificação. O Tite é um bom profissional. Deu match, tem muitas virtudes, muito mais virtudes do que defeitos. Não é, ele não é perfeito, não é santo, como algumas pessoas colocaram algum tempo atrás. Né? Ninguém é. Então, assim... Então o Tite, não tenho nada pessoal contra ele, torço pelo sucesso dele. Sim, estamos vendo. Quanto mas você assim, eu falei sempre dessa dificuldade. E acho que é o momento do Tite. O Tite está certamente acompanhando a gente, vai acompanhar alguns programas, mas sobretudo o nosso, né, que é o que dá muitos conselhos. O Tite precisa se reciclar. Na tua opinião? A gente está pegando muito viés do Flamengo. Por que o Flamengo... O Tite foi demitido pela nação no jogo de ida contra o Peñarol. Ali acabou. Eu vou lembrar no começo do ano, o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Eu falei, o Thiago Carpini caiu ali. A torcida do São Paulo demitiu o Carpini contra o Novo Horizontino. Acabou ali, acabou. Ele virou um zumbi, um morto-vivo. O São Paulo foi demitir ele 2 semanas depois, quando começou o Brasileiro. O Tite estava demitido. Ele estava fora do Flamengo no primeiro jogo contra o Peñarol, que perde por 1-0. Ali, os flamenguistas, olha, são muitos, né? Mais de 40 milhões. Sabe, não aguentavam mais o Tite. Por ali já acabava ali, até para chegar outro cara e tentar salvar a situação no jogo da volta, que não deu. E aí, no desespero, ele vai lá, promete que vai fazer gol e não faz. Então, o Tite... Ele falou que não prometeu. Mas prometeu. Então, assim, o Tite chegou no Flamengo como mentiroso, porque ele tinha falado, quando ele estava desempregado, numa entrevista ele falou... Fortes. Não, mas ele falou... Pode me chamar de mentiroso. Se eu assumir um time no Brasil em 2023, pode me chamar. Eu chamei. Eu chamei, muita gente chamou. Ele pediu a mesma coisa. Podem me cobrar. O Flamengo vai lá e vai fazer um gol. Podem me cobrar. Aí, todo mundo cobra. Então, ele saiu chegando, podem me chamar de mentiroso, e foi chamado assim. E saiu falando, podem me cobrar, saiu cobrado. Então, o Tite precisa repensar coisas como treinador, porque ele teve 2 Copas do Mundo, 6 anos de seleção brasileira, para encantar esse país. Fazer um tipo de jogo que agrade, mesmo que não tivesse conseguido conquistar o título, mas que tivesse cativado as pessoas. Aí ele treina o time mais poderoso da América, e eu acho que aí a mosquinha picou ele. Vou treinar o Flamengo, tudo de bom, ganhando dinheirão, cheio de jogador bom. Eu indico jogador, eu contrato. Eu peço pré-temporada nos Estados Unidos, eu vou. Eu quero poupar jogador em um monte de jogo aí, eu faço o que eu quiser, tenho carta branca e não sei o que e tal. E dançou ferreiamente. Então agora, qual vai ser a carreira do Tite? O Tite tem... Não, agora ele vai tomar chibata. Por isso que eu tô falando. O Tite agora não serve mais, ele falou, Pedro. Então, assim, pra mim, ele fez um trabalho ruim na seleção. Seleção brasileira, você trabalha com excelência, a Copa do Mundo. As 2 Copas dele foram ruins. O trabalho dele no Flamengo, tão poderoso, foi ruim. Foi ruim. Ele tentou uma carreira na Europa, tentava alavancar com a seleção uma carreira na Europa, não deu certo. Ficou batendo na porta, não sei o quê, esperando não sei o quê. Não vou treinar tal timinho, tal não sei o quê, pequeno, não sei o quê. Fato que ele não emplacou internacionalmente. Ninguém ficou atrás do Tite como ele imaginava que talvez estivesse. E agora ele vai fazer o quê? Tem algum passo para frente, depois que ele passou pela seleção e por esse Flamengo atual? Eu vou falar, se ele volta a treinar o Corinthians,
No Corinthians, acho que ele seria muito bem recebido, porque é um time com o qual ele mas será que vão perdoar lá daqui a pouco? Daqui a pouco nós vamos falar corintiano hoje. O corintiano estava sedento para eliminar o Tite. Todos os corintianos que eu conheço aqui, tava todo mundo. Cara, que legal, a gente vai se vingar, a gente vai eliminar. Tem condição, o Corinthians hoje melhorou a ponto de muita gente achando que o Corinthians vai mesmo eliminar o Flamengo do Tite. Agora eu não sei. Tem um fato novo que é a troca do comando. Talvez agora o Flamengo, sei lá, né, o Felipe Luiz, que aliás eu vou perguntar pro Pedro do Felipe Luiz poder assumir ou não. Mas então assim, a gente vai falar muito do Flamengo, o que vai acontecer com o Flamengo, Jorge Jesus, não sei o quê, tal, blá, blá. Mas eu tô fazendo uma reflexão, uma pensada sobre o Tite, que eu acho que durante 6 ou mais anos nesse país não se fez. As pessoas rotularam ele. Então, por exemplo, eu falei, hoje ele concorre com o Arthur Jorge, com o Abel Ferreira. Quando o Tite era o melhor técnico aqui no cenário nacional, a concorrência era muito fraca. Seja de outros treinadores brasileiros mais ultrapassados, tal, e poucos times com muito investimento. Hoje, a concorrência no Brasil é maior. Então, ele mesmo com tanto jogador, com tanto material humano, com tanta estrutura, condição e tudo mais, não conseguiu fazer a coisa andar. Então, ele precisa se reciclar. Será que eu preciso ser mais ofensivo? A qualidade do jogo, agradar mais as pessoas? Ou ser sempre o cara supostamente equilibrado? Antes do Pedro. E só um parênteses, disse o Bubu que torce pela felicidade do Tite. Cada um tem. Eu respeito o Bubu, não tem nenhum problema. É só antes do Pedro. Você vai jogar uma pimentinha. Jogar uma pimentinha pro Pedro. Não preciso, porque hoje o negócio tá bom, que eu tô sentindo. Então o negócio. Ele gosta, Nath. Então. É que não uma aura, assim, um negocinho assim. Não, mas dentro do que o Bubu estava falando, tentando entender, e aí eu dou um pouco de razão ao Bubu nesse sentido de reciclagem, é o seguinte, você falou do Abel, você falou do Arthur, você falou dos outros treinadores que estão no futebol brasileiro. Esses caras, eles estão no dia a dia. Então, treina, joga. E aí não estou em defesa do Tite. Estou só dentro daquilo que você falou e eu também um pouco concordo em relação a isso. Ele ficou 6 meses trabalhando na seleção. 6 anos, né? Desculpa. 6 anos na seleção, para quem trabalha diariamente no clube, pode ser que tenha acontecido isso mesmo. A falta de ritmo, a falta de entendimento, a necessidade de mudança rápida, porque na seleção ele não conseguiu fazer isso. E aí eu concordo com você nesse aspecto. No mais, só vou jogar pimentinha aí. Não, mas é bom. Bom, agora é a sua vez, porque de acordo com o Rodrigo Bueno, o futebol é assim, o Pedro já tinha avisado aqui, que não é só o senhor que lança, eu acertei. Na quarta serve, no domingo, esqueça tudo. Pro Bubu, o Tite está lá na última prateleira de treinador, enfim, que não serviu. A fala do Bubu que mais me impacta é de que ele deseja o bem do Tite, né? Isso. Eu fico preocupado aqui, ele deseja o mal. Que ele falou, são poucas pessoas. Nossa, né? Mas eu não acho que é um erro falar em reciclagem, em reflexão. Eu não acho, não. Eu acho que o trabalho do Tite no Flamengo não aconteceu. A gente precisa tentar entender em que prateleira o Tite ficou, se foi uma coisa pontual apenas do ambiente do Flamengo, que de fato também é complicado, porque quando a gente olha para esse telão aqui atrás, tanta gente que passa e é considerado fracassada, sabe? Para opinião pública, o Domi não sabe nada de bola, o Paulo Souza não sabe nada de bola, o Vitor Pereira não sabe nada de bola, o Rogério Ceni não presta, nem o Renato dá jeito, conhecendo o Flamengo, o São Paulo também é fraco. Então, o Flamengo ele tem uma dificuldade de permitir que as pessoas também sejam felizes ali, né? Ninguém quer ver felicidade ali se não for o Jorge Jesus. Então, eu acho que também precisa tirar isso um pouquinho do peso, só que o trabalho do Tite não aconteceu. Falar em reciclagem agora, falar que ele precisa repensar, eu acho que é correto, é prudente. Inclusive nas coletivas. Eu acho que aí tem um ponto sensível para mim, Bubu, porque a gente vai falar muito do trabalho do Tite em campo e tá claro que não aconteceu. Agora, para mim, a grande surpresa para mim do Tite de um ano para cá, ou do Tite do final da Copa para cá, é que o Tite, que se mostrava sempre um cara muito seguro, ponderado, equilibrado, o Tite está absolutamente instável do ponto de vista emocional. A coisa, para mim, ela fica muito clara quando ele recebe uma pergunta absolutamente legítima numa coletiva, comparando o gol do final do jogo do Vasco, gol do Coutinho, com o gol no final do jogo contra a Croácia na Copa do Mundo. Não era sobre questão, qualidade, era momentos finais do jogo, você não controla. E ele ficou absolutamente desorientado. Ele falou que aquilo ali era desumano, e estava tocando numa ferida, que aquilo era inadmissível. Parecia que o repórter tinha ofendido ele, e não foi o caso. Tanto é que depois ele veio se retratar na coletiva. Ou seja, mostra que o pós-Copa do Tite mexeu
demais com ele, que ele não consegue falar. E mexeu a ponto dele não entender o que está acontecendo. Pedro, só para dizer, ele não era demitido há uma década. Ele teve uma questão da promessa, que a gente bateu muito na tecla. Após o jogo da ida, ele fazia aquela promessa de que a bola vai entrar, não é do perfil dele. Então, era um Tite muito desequilibrado. Um Tite muito desequilibrado nas últimas semanas, e acho que isso impedia qualquer leitura do que tinha que ser feito em campo, ou além do campo, ou de gestão. Então, esse Tite que deixa o Flamengo é um Tite para repensar qual é a relação dele de dia a dia de clubes, que ele não tinha isso desde junho de 2016, quando ele deixa o Corinthians, né? Entre maio e junho ele 16, que o Dunga é demitido, ele vai assumir a seleção. De lá para cá, muita coisa mudou no futebol, muita coisa mudou para o Tite também, que não tinha mais esse dia a dia, mas é um Tite absolutamente instável do ponto de vista emocional. Ele vai chegar aonde? Em que clube ele vai chegar que ele vai ter que lidar com esses fantasmas dele? Eu acho que o Tite tem alguns fantasmas dele, seja a eliminação da Copa do Mundo. O Tite nunca falou sobre a eliminação da Copa do Mundo. Isso é verdade. O Tite nunca deu uma entrevista. O Tite nunca topou ser questionado. O Tite nunca topou, sabe, mexer nessa ferida. E quando você não fecha a sua ferida, quando você não lida com o seu problema, parece que você nunca supera. Então, tudo mexe muito com o Tite. É uma crítica, é uma pergunta, é uma eliminação. A gente trouxe aqui uma vez a informação. O Tite, quando ele perde um jogo, teve um episódio de um jogo da Libertadores, que ele ficou 1h50 até sair da salinha dele do vestiário para dar a coletiva. E ele foi avisado que seria multado, como o Flamengo falou, não tem problema, que não tinha problema. Então, ele está muito instável, tudo mexe muito com o Tite. Isso está comprometendo o trabalho dele. E há uma o Tite é mau treinador? Não. O Tite não sabe de bola? Ele é burro? Mas ele precisa fazer uma autocrítica do trabalho. Ele precisa entender por que o trabalho dele não acontece. E eu acho que tem a ver com um lado emocional, com um lado de não aceitar que ele não está... que talvez ele precise sim repensar o trabalho dele, repensar o trabalho, admitir uma fraqueza, parece que está sendo agora tem um ponto importante, e talvez o Pedro toca numa situação que é de quase um pouquinho mais de uma década, ele não é demitido, não é que quando o Tite foi questionado, aquele Corinthians lá do Tolima, e depois ele vai embora com o Corinthians, vai seleção, tudo e tal, ele volta a ter o trabalho. Ele foi questionado várias vezes. Sim, mas estou dizendo a seleção. Ele foi demitido do próprio Corinthians antes, 2005. Sim, mas lá atrás, estou dizendo nessa década agora. Então, mas aonde que eu acho que eu vou perguntar para a Nath o seguinte, Bubu, antes da gente voltar nesse tema, da onde, porque assim, é um casamento de características, como gosta de dizer o Tite, mas não rolou, porque o Tite tinha um jeito de trabalhar, o Flamengo, o outro, o Zé falava, se alguém está esperando o Jorge novo, o Jorge Jesus não vai ter, mas o erro também é maior de quem foi procurar ou do Tite que não conseguiu pilotar a Ferrari, que os caras mandam toda hora vídeo aqui pra gente? Aí eu vou entrar no departamento do Pedro, acho que tem culpa pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Aí já vem logo dando essa lavada. Tipo, a Nath é assim mesmo, pô. Eu acho que todo mundo tem parcela de culpa nessa história toda. Parcela de culpa não é culpa. Como é que é? Para senão fica bonito. Não, acho que tá 50-50. Acho que o Flamengo... O assunto dele, ele quer tratar. Dele. Acho que o Flamengo, quando vai em busca do Tite, é muito mais em função do nome que ele fez do que propriamente o que ele vinha apresentando de trabalho. O ciclo final dele de seleção não foi bom. E aí eu vou pegar o recorte da Copa do Mundo. Desculpa, a seleção chega à Copa como uma das grandes favoritas. Em 2002 a Copa... Em 2002 o Brasil quase não vai para a Copa e ganha. Não, mas eu tô falando... O trabalho dele na seleção é parece um Dunga, leão de eliminatória. Não, mas o resto, amigão. Não dá pra dizer que não aconteceu. Na Copa do Mundo, pra mim, não aconteceu. Mas assim, é que nem eu falar assim, não foi que chegou, ele ganhou igual a Carioca. 2002, não. A seleção chegou em alta. Então, peraí, acho que você não entendeu o que eu falei. Deixa eu ver a Nath. Não, então acho que você não entendeu o que eu falei. Eu falei que o trabalho dele na Copa não foi bom. Não, você falou o ciclo final dele de... Na Copa do Mundo. Na Copa, não foi o antes. Não, na Copa do Mundo. Porque a seleção, ela chega festejada ao lado de França, Argentina... E na Copa do Mundo entregou aquilo que se esperava do trabalho do Tite. É só pra gente não confundir, porque acho que fica... Eles fizeram a final. O Brasil fica pouco fresco na memória das pessoas. Não, Copa do Mundo. A seleção chegou ao Catar em baixa, e não foi o caso. Chegou em alta, mas na Copa do Mundo o ciclo dele foi encerrado. Se ela chegou em alta, algo de bom ele fez. Porque eu não consigo... Mas qual é o nível de exigência? O trabalho do Tite ruim no Flamengo não quer dizer que o trabalho do Tite na seleção foi ruim. Pra mim foi ruim. Toda hora... Pra mim foi ruim. Bem, mas é só pra não falar assim, na seleção... O trabalho do Dunga foi ruim? Pra mim, o trabalho do Tite, pra mim, na seleção é Copa do Mundo. O primeiro achei bom. Foi melhor do que o do Tite. O trabalho dele é ruim. O primeiro trabalho do Dunga achei bom. Foi melhor que o do Tite.
caíram na mesma fase. Mas, Nath, mas aí o Flamengo vai lá e pega o Tite para ser com a ideia dessa grandeza pela grife, porque era o cara que poderia trazer um ambiente diferente, porque o ambiente que o São Paulo sai é muito conturbado, é a gente se socando, é aquela história toda. Então, quando se vai atrás do Tite, é muito mais em função do que ele poderia trazer, eu acho que de ambiente, desse equilíbrio, dessa calma, desse cara que é parcimônia, desse cara que traz o elenco. O Gerson postou, né, falando, agradecendo sobre como ele trabalhou com ele e tudo mais. Então, e o Tite, por entender que ele tinha a capacidade de enfrentar um Flamengo com a exigência que o Flamengo tinha e com um trabalho que ele não tinha a entregar. Eu acho que quando a gente vai ver o melhor trabalho, o recorte do trabalho do Tite foi na Copa América, em que ele tem um monte de jogadores vaziado por departamento médico e seleções, e ele consegue fazer com menos, muito mais do que ele fez, do que quando tinha todos à disposição, ou o maior aporte dos jogadores à disposição. O trabalho do Tite na seleção, para mim, na Copa do Mundo, foi péssimo, e o trabalho do Tite no Flamengo foi horroroso. E aí tem parcela, para mim, foi pior que a Copa. O trabalho do Flamengo é pior do que a Copa. 2 campeonatos brasileiros. Eu tô considerando que o Flamengo não vai ser mais campeão brasileiro. Ganhou ontem, bababá. Não, mas já saiu, ele já não é mais. A Copa foram só zero, né? Então, por exemplo, não era Barcelona e Real? Por isso que eu acho que o Flamengo foi pior. Calma, gente, vamos ver o Barcelona e Real. Não entendo. Então, por exemplo, eu falei, na seleção, ele disputou 2 Copas Américas em casa. O Brasil nunca tinha perdido uma Copa América em casa, ele conseguiu perder uma. Ele ressuscitou a Argentina. A Argentina não ganhava nada. Ali levantou a Argentina. E a que ele ganhou foi uma Copa América muito, digamos assim, acidentada. Ele teve mérito, mas ele teve mérito também. Ele passou pela Argentina com a ajuda da arbitragem, ele empatou com o Paraguai, passou nos pênaltis. Vê a Copa América Brasil, foi ser campeão em cima do Peru, entendeu? Que hoje mas aí a gente tem que equilibrar. Então, quando ele perde... Não, ele tem mérito também. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? Demissão do Tite, eu acho que era uma demissão já prevista por quase todo mundo. Imprensa, e até alguém que trabalha no bastidor do Flamengo, principalmente pelo desempenho do Flamengo dentro de campo, que não vinha acontecendo. A eliminação da Libertadores causou ainda mais uma indignação, principalmente na torcida, por revoltada, ser eliminado pelo 2º ano consecutivo para um time fraco, é um time grande, história, é o Peñarol, pentacampeão da Libertadores, porém há décadas não ganha nada. Cenário internacional aqui da América do Sul, décadas, 30, 40 anos, não chega a decisões, uma semifinal de Libertadores, não chega, né? Então aquilo, acho que ser eliminado do jeito que foi é muita humilhação. Perder em casa, depois de lá não conseguiu fazer resultado, e as coletivas que o Tite dava, acho que era pior ainda, né? Tinha um desempenho dentro de campo que era horroroso, porém as entrevistas de Tite pós-jogo era pior ainda, né? E esse jeito que o Tite dava entrevista, meio quieto, aquele jeito dele ditando, tipo o papo de meio coach, incomodava muito a torcida. O Flamengo perdia, era aquele papo, no próximo jogo a gente vai ganhar, porque a gente tá treinando, sei lá o quê. Aí perdeu o jogo de ida da Libertadores, jogo de volta, a gente vai fazer o gol lá, sei lá o quê, pode me cobrar. Aí é eliminado, empatou 0-0 e é eliminado pelo Peñarol. Eu não prometi nada, eu projetei. Aí já começa a mudar as entrevistas dele. Agora, durante o vídeo, o Vini Casagrande trouxe detalhes, né, sobre a demissão dele, o que originou o gatilho efetivamente para a demissão, né? E o Tite falou que ele manteria o Matheus Cunha como goleiro da Copa. Como tu vai manter um goleiro de Copas, que é o Matheus Cunha, que é um goleiro bom, mas não é pro nível do Flamengo? E se o Flamengo é a única competição real que o Flamengo tem chance de título, momentaneamente, é a Copa do Brasil. Como tu vai escalar o Matheus Cunha lá? Então esse foi o gatilho, sim, para mandar o Tite embora, né? E é aquilo. O Brasileirão ainda não está acabado. Porém, é aquilo, né? Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado diante do Internacional, a vantagem cai para 6 pontos
para o líder Botafogo. Aí o Flamengo pode voltar, sim, a pensar no título. Caso não ganhe esse jogo atrasado diante do Inter, esquece. Então a única maneira, na minha visão, de o Flamengo, sim, pensar ainda no título brasileiro é ganhar esse jogo atrasado diante do Internacional. Caso não, esquece, né? Então, a demissão já veio tarde já, né? Já era para ter acontecido antes da Libertadores, ou até após a derrota para o Peñarol. E agora é juntar os cacos, pensar agora nas semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil, que é mais importante para esse momento na temporada.